Olá, eu sou Júlio Parreira, sou médico homeopata, psicoterapeuta e gostaria de conversar com você sobre o diálogo entre o amor e o sexo. O mito do amor romântico coloca que quando a gente ama, tudo está junto num pacote só. O amor, a paixão, o enamoramento, o tesão. Será que é assim mesmo que as coisas acontecem? Como é que a sexualidade contemporânea dialoga com o afeto, com a questão mais afetiva? Será que o sexo hoje pode ser visto como um caminho para o amor ou como uma fuga para o amor? Nós temos uma sexualidade bastante estereotipada, bastante compulsória e compulsiva. Existe um mito grego que é o mito de Procusto. Procusto é um gigante que gostava muito de receber pessoas na sua casa para hospedá-los. E ele tinha uma cama de ferro que tinha o exato tamanho dele próprio. Então, quando o hóspede era maior do que a cama, ele cortava as pernas da criatura. Quando o hóspede era menor, ele esticava o seu hóspede. Essa é uma metáfora bastante interessante para a gente pensar como funciona hoje a sexualidade contemporânea. Existe uma indústria pornográfica que coloca imagens bastante previsíveis, estereotipadas, sobre como deve funcionar a nossa questão sexual, o nosso encontro sexual. E que corpo é esse que se relaciona com essa sexualidade tão previsível, tão autoconsumista? É um corpo virtual, não é um corpo real. É um corpo idealizado, tem que ter a idade perfeita, tem que ter a forma perfeita, a forma mais adequada, que se vai sendo construída ao longo dos estereótipos da nossa cultura. O corpo real é um outro corpo, ele tem uma idade que lhe é própria, ele tem uma história, uma sensibilidade, tem todo um diálogo que acontece entre sensibilidades, entre corpo, tem que ser um corpo vivo, um corpo presente, não um corpo virtualizado. Essa máquina de estereótipos que a nossa cultura produz diz, por exemplo, qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Diz, por exemplo, que a mulher foge do sexo em nome do amor e o homem, ao contrário, procura o sexo para fugir do amor. Será que é isso que acontece de verdade? Será que isso se sustenta numa prática de vida? Se a mulher, por um lado, foge do sexo para procurar o relacionamento, ela está, na verdade, fugindo de uma possibilidade de uma entrega que poderia ser um caminho para o amor. Se o homem, por outro lado, foge do amor em nome do sexo, ele também vai estar fugindo de um encontro que poderia ser mais enriquecedor. Talvez, em alguma medida, tanto homens quanto mulheres fujam do amor. É claro que desejo de sexo é diferente de desejo de amor. São lugares distintos na nossa emoção. Mas pode haver e deve haver um diálogo entre essas duas pegadas na nossa vida. É bastante comum que no encontro sexual, por mais enriquecedor que ele seja, falte essa pegada do amor. Por outro lado, um casal que tem uma construção mais sólida, mais efetiva, construída ao longo de um tempo, de uma convivência, pode ser que o sexo falte nesse casal, porque de alguma forma já não existe mais o aspecto da novidade, da surpresa, da conquista, desse encontro tão surpreendente que o sexo sempre traz. Só que existe uma diferença entre esses dois desencontros. Na medida em que a gente tem o amor e o sexo falta, o amor consegue sustentar de alguma forma esse relacionamento, porque ele fala de mais perto a nossa emoção, ao nosso coração e a nossa intimidade. Por um outro lado, se a gente tem o sexo, mas não tem o amor, o esvaziamento é muito maior, porque está faltando algo que é muito fundamental para a nossa constituição e para a nossa subjetividade, que é o próprio afeto. Então, embora esse diálogo seja difícil, complexo, ele é importante e necessário, e ele implica numa construção, num encontro, num empenho, num desempenho de vontade, de desejo. Ele não é gratuito, não é fortuito, não acontece por acaso, não é um encontro entre químicas necessariamente, é um encontro entre emoções e sentimentos. É isso que está faltando na nossa cultura, apostar menos no biológico e mais no humano. E lembrar que o biológico, na verdade, é ele também uma construção humana.
Nós somos feitos de cultura e não de biologia. Existe uma expressão muito conhecida pelos juristas que é o débitus conjugalis, que é o ônus que a gente deve pagar numa relação estável, por exemplo, num casamento, em nome do amor. É como se o sexo tivesse uma dívida com o amor. Só que o sexo não é prova de amor. Na verdade, o sexo não é prova de nada a não ser de tesão. Então, quando um casal se impõe essa obrigação do sexo, isso é normatizado, regulamentado através de uma instituição, a possibilidade de uma entrega emocional é bastante limitada, é bastante precária, porque é preciso haver liberdade para que haja esse diálogo de alegria. E o amor romântico nos coloca numa situação onde a gente se sente, em certo sentido, dono do desejo do outro, enquanto que o outro também está de posse do nosso próprio desejo. Então, nesse encarceramento de desejos, é muito difícil que haja uma pegada de alegria, de encontro e de celebração de emoção. É preciso que haja muita liberdade, muita ousadia para que isso possa acontecer. E principalmente muita honestidade, honestidade sentimental, honestidade emocional e principalmente respeito, coisa que nós estamos muito carentes no nosso mundo atual. Embora esse diálogo seja bastante difícil e desafiador, existe alguma coisa que pode juntar tudo isso, que é o nosso próprio corpo. O corpo que ama é o mesmo corpo que transa, não são corpos diferentes. Nós não somos diferentes quando amamos, nem quando transamos. É uma pessoa só. Então deve haver um diálogo entre o nosso coração e o nosso ventre, para que o nosso corpo possa dialogar melhor com esses afetos que podem ser distintos por um lado, mas que são emoções por outro lado. Sem isso a gente fica muito partido, muito cindido, e o amor vai seguir por um lado e o sexo vai seguir por outro, como no fundo afirma a cultura ao dizer, como eu já afirmei, que homens e mulheres procuram caminhos distintos. Na verdade, o ser humano deve procurar o encontro nessa diferença. O encontro não exclui a diferença, ao contrário, a diferença está incluída no próprio encontro. No mundo contemporâneo existe hoje uma espécie de formação afetiva chamada de poliamor. É uma espécie de versão pós-moderna do que foi o amor livre dos anos 70. Só que tem uma pegada menos ideológica por um lado e talvez mais afetiva por outro. É uma tentativa válida e importante que deve ser acolhida com bastante atenção da possibilidade desse diálogo entre o amor e a liberdade, entre o sexo e o afeto. Nós devemos apostar nessas novas gerações como sendo arautos de uma nova linguagem, onde o amor e o sexo finalmente possam andar de mãos dadas, onde o coração e as nossas vísceras dialoguem juntos uma mesma linguagem, uma mesma possibilidade de encontro. Sem esse encontro, nós ficamos muito esvaziados, muito solitários e muito fechados no nosso próprio mundo. Você que curtiu o nosso vídeo, marca seu amigo aí embaixo, inscreva-se no canal e vamos continuar conversando sobre o amor na contemporaneidade.